O seminário a seguir é apresentado por Marcele Catarino, Gabriela Soares, Tamires Santos, Danilo Ferreira Costa e Júlia Beatriz, tratará um pouco da indústria do curtume, no que se refere às etapas de produção do couro, à importância para a economia do Brasil e do mundo e aos impactos ambientais. O couro é a pele do animal preservada por putrefação por um processo denominado curtimento. A pele curtida se torna flexível e macia, pronta para ser utilizada na confecção de calçados, bolsas, carteiras, roupas e malas, no revestimento de estofados, na produção de chapéus, bolas, tapetes e vários outros produtos. Podem ser curtidas peles de bovinos, inclusive bezerros, ovelhas, cabras, lhamas, viculhas, camelos, porcos, cobras, cavalos, búfalos, cangurus e vários outros animais. O curtume, além de ser o nome dado ao processamento da pele, é também um termo utilizado no local onde o processo é realizado. O Brasil é o dono do maior rebanho comercial bovino do mundo e também ocupa o lugar de destaque na produção mundial de couros. Ele é o quinto maior produtor de couros bovinos, atrás dos Estados Unidos, Rússia, Índia e Argentina, com cerca de 33 milhões de couros, representando 11% da produção mundial. O Brasil passou a ser importante exportador de couros na década de 90. Em 2004, a produção total do país foi cerca de 36,5 milhões de couros, sendo que 26,3 milhões de couros foram exportados, representando 7,1% da produção. Os principais destinos foram Itália, Hong Kong, China e Estados Unidos. A indústria brasileira de couros possui cerca de 450 curtumes, sendo que cerca de 80% são considerados de pequeno corte. A produção e a indústria de couros localizam-se principalmente no sul e no sudeste do país, como pode ser observado no gráfico. Há uma tendência atual de deslocamento para o centro-oeste, em função da relocalização de rebanhos e frigoríficos, bem como a existência de incentivos e de outras condições favoráveis nesta região. O estado de São Paulo é o segundo maior produtor de couros do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul, com cerca de 7.600.000 couros produzidos, que corresponde a 23% da produção nacional. De forma geral, o couro é uma pele animal que passou por processos de limpeza, de estabilização e de acabamento, para a confecção de vários artigos que utilizam esse material. O processo de transformação de peles em couros é normalmente dividido em 3 etapas principais, conhecidas como ribeira, curtimento e acabamento. O acabamento, por sua vez, é usualmente dividido em acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento final. Nas figuras 1 e 2 mostram-se em 2 partes um fluxograma genérico do processamento completo para a fabricação de couros, desde as peles frescas ou salgadas até os couros totalmente acabados, destacando-se os principais pontos de geração de resíduo. Para ser utilizada na confecção de calçados, bolsas e outros produtos, a pele tem que passar por um processo de tratamento desde o momento que é retirada do animal até ficar pronta para o uso. O processamento mantém a natureza fibrosa da pele e com o uso de produtos químicos que retiram o tecido interfibrilar possível de putrefação. O processamento tem uma série de etapas e operações que se iniciam com a esfola, que consiste na remoção da pele do animal. A ser retirada, a pele é submetida a processos de conservação com sal comum ou por secagem. Também podem ser utilizados sistemas de conservação de curta duração, mais modernos, como o emprego de agentes antissépticos sem utilização de sal. A finalidade da conservação é impedir a decomposição da pele até o início dos processos que irão transformá-las pelo curtimento em um material resistente. Quando o tempo entre o abate e o processamento das peles para o curtimento é curto, menor que 3 horas, e se as temperaturas forem relativamente baixas, as peles podem ser armazenadas sem nenhum pré-tratamento. Nesse caso, as peles são denominadas verdes. Quando as peles necessitam ser estocadas ou transportadas por um tempo maior, principalmente em temperaturas mais altas, elas devem passar por um pré-tratamento chamado cura, para serem conservadas. Em geral, essa conservação é realizada empilhando-se as peles, intercalando-se camadas de sal entre elas. Pode-se ter a imersão das peles em salmoura antes de seu empilhamento em camadas. Chama-se flor a camada superior do couro. A flor mantém o desenho da superfície da pele formadas pelas aberturas dos folículos pilosos e poros após a retirada dos pelos pela depilação do material. O desenho é mantido após o curtimento e cada tipo de pele possui suas próprias características. Assim, o couro do boi apresenta uma flor característica e o da ovelha outra, por exemplo. Após o processo de conservação, tem-se a chamada pele crua. Para se obter o couro acabado, pronto para o uso, as peles cruas são submetidas às outras demais 3 etapas essenciais.
A ribeira tem por finalidade a limpeza e a eliminação das diferentes partes e substâncias das peles que não irão constituir os produtos finais, que é o couro. Nesta etapa do processo, a epiderme e a hipoderme devem ser removidas. Já a derme, que é a parte mais importante, será transformada em couro para reagir adequadamente com os produtos químicos das etapas seguintes, que é o curtimento e acabamento. As etapas nas operações de ribeira são pela ordem o remolho, a depilação em caleiro, o descarne, a divisão, a desencalagem e purga, depois o desencorduramento e o píquel ou piquelagem. Antes de entrarem na ribeira, as peles normalmente são classificadas em função de seu peso e, por vezes, dos tipos de couro a serem produzidos, originando lotes de pele para processamento. A etapa do remolho consiste na lavagem da pele, que retira o sal usado durante os processos de conservação. Isso acontece para sua limpeza ou para o condicionamento de suas fibras. Nesta fase, são utilizadas grandes quantidades de água, assim como produtos umectantes, bactericidas e fungicidas. Essa etapa é realizada em equipamentos chamados fulões, que são cilindros horizontais fechados. Os fulões são carregados com as peles e soluções com diferentes produtos químicos, e por meio do movimento rotacional ocorre o contato das peles com os produtos químicos. Na depilação em caleiro, ocorrem duas etapas simultâneas, executadas em um mesmo fulão, com finalidades distintas e efeitos sinérgicos. A etapa da depilação tem por objetivo retirar o pelo ou a lã da pele, remover a epiderme e separar as fibras e fibrilas do colágeno presente no tecido conjuntivo dos animais. Nem todas as peles passam por essa operação. A depilação normalmente é feita em um banho de sulfeto de sódio, aminas ou enzimas para remoção dos pelos e camadas da pele. Os pelos são formados quase que totalmente por queratina, por isso é utilizado o sulfeto de sódio, que é responsável pelo ataque aos aminoácidos da queratina, que acaba sendo degradada. Nas peles em que se deseja preservar a epiderme, que é os pelos ou a lã, deve-se empregar sistemas de trabalho sem depilação. O caleiro é o momento em que se adiciona cal hidratada para provocar a abertura da estrutura fibrosa do colágeno da derme, material de interesse, com o objetivo de prepará-la adequadamente para o processo de curtimento. O descarne é um processo mecânico feito na máquina de descarnar, que tem por objetivo eliminar excessos de carne e gorduras que a pele contém, como o tecido adiposo, o tecido muscular, nervos e vasos sanguíneos. O descarne retira resíduos de gordura para facilitar a penetração dos produtos químicos que serão aplicados nas etapas posteriores do processamento. Tal atividade também pode ser realizada antes da depilação e do caleiro. Na etapa de divisão, quando se deseja obter couros mais leves, utilizados na produção de calçados e vestuário, a pele, que é bastante espessa, é dividida em duas lâminas em uma máquina especial. A lâmina superficial, denominada flor, é a mais valiosa, e a lâmina inferior é denominada de raspa ou crosta. A espessura das lâminas vai depender do tipo de artigo que se deseja fabricar. A partir da camada inferior, podem ser obtidos couros acamuçados e camurças para roupas ou calçados. Dando continuidade às etapas de ribeira, temos a desencalagem e a purga. Na desencalagem, tem como finalidade eliminar o excesso de cal. São usados produtos neutralizantes ácidos, chamados desencalantes, que reagem com o cal, que poderão ser retirados com a lavagem posterior. Já a purga consiste em uma limpeza mais profunda, feita com enzimas proteolíticas que limpam a pele dos restos de epiderme, pelo e gordura, originando uma flor mais fina e sedosa. Durante a purga são retirados materiais queratinosos degradados, as gorduras são transformadas em ácidos graxos e glicerol e os fibroplásticos são decompostos. Já na etapa de desengorduramento, alguns tipos de pele, como as de ovinos e porcinos, contêm grandes quantidades de gordura natural, que causaria graves problemas, pelo que devem ser submetidas a um tratamento especial para eliminar esse excesso de gordura, usando-se para isso produtos tensoativos específicos, chamados desengordurantes. Já na última etapa da ribeira, que é a piquel ou a piquelagem, ela tem como função preparar a pele para o curtimento. Em sua composição mais simples, o piquel consiste de um banho em uma solução salino-ácida
que tem por objetivo ajustar o pH da pele para receber o tipo de curtente a ser empregado e evitar ou controlar inchamentos da pele. Os ácidos mais usuais são o sulfúrico e o fórmico, por serem mais econômicos, ainda que esta operação se possa efetuar com qualquer tipo de ácido, mas nesse caso já se procuram aspectos técnicos. Após a finalização da etapa de ribeira, a pele do animal já foi limpa e o que era indesejável foi retirado, o que não significa que ela já apresenta devida estabilidade. Por isso, para evitar a degradação e putrefação do material, é necessário realizar a etapa de curtimento, para enfim produzir o couro. Essa etapa envolverá reações com sais de alguns metais ou de extratos tanantes de origem vegetal ou sintética, que visam estabilizar a estrutura colagenosa da pele, gerando um material com maior resistência química e à biodegradação. De modo geral, o curtimento pode ser realizado de 3 formas, a depender do tipo de extrato tanante utilizado. No curtimento mineral, que é o mais comum, geralmente são aplicados óxidos ou sulfato básico de cromo no estado trivalente, no Brasil inclusive. Mas também podem ser utilizados sais de outros metais, como zircônio, alumínio e ferro. O processo é favorecido pelo tempo curto para encerramento e pela grande estabilidade do couro produzido, que torna-se mais flexível. A partir disso, gera-se o couro denominado wet blue, que é úmido e apresenta cor azul, influenciada pelo cromo. O cromo é então fixado com elevação lenta do pH, em recipientes que lembram tambores, e o couro é curtido através de ligações cruzadas desses íons com os grupos carboxila do colágeno, aumentando a resistência tanto a bactérias quanto a altas temperaturas. Já no curtimento vegetal, os tanantes vegetais são especialmente escolhidos para a produção de solas e estão envolvidos em curtimentos combinados. Tanantes são extratos preparados por meio de matérias-primas trituradas ou fragmentadas, como a acácia negra e o castanheiro, e que após longa preparação formam líquidos concentrados. Portanto, o custo é elevado e eles são reutilizados, formando um produto de boa plasticidade, mas de menor resistência. Os extratos são fixados com elevação da temperatura e com um processo mais lento, duradouro. O curtimento vegetal ocorre por meio da união dos grupos hidroxila das cadeias fenólicas de curtimento com as cadeias peptídicas das proteínas, de maneira mais fraca, que permite que os polifenóis permaneçam ativos, fazendo com que a decomposição do couro seja dificultada, o que é ecologicamente ruim, enquanto com o cromo a decomposição é muito mais rápida. Com o advento da tecnologia, surgiram também curtentes sintéticos, que são materiais orgânicos como resinas e taninos produzidos em laboratório. Por conta disso, também são caros e atuam mais como auxiliares para a penetração de outras substâncias na pele do animal. Estes possibilitam um curtimento uniforme e propiciam um melhor tingimento do couro. Quando o curtimento é concluído, o couro obtido fica em repouso, as peças são escorridas e em seguida divididas. Depois, realiza-se o rebaixamento da pele, para que tenha uma espessura adequada. Inicia-se a neutralização da acidez do material, principalmente através de sais básicos de baixo custo, como o bicarbonato de sódio. Em algumas ocasiões, ocorre uma etapa de recurtume, para modificar a pele. A última etapa do processamento do couro pode ser denominada de acabamento, sendo que essa etapa ela pode ser subdividida em 3 procedimentos: acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento final. No que diz respeito ao acabamento molhado, existem inúmeros procedimentos associados a essa etapa, como enxugamento e rebaixamento do couro, pesagem dos couros rebaixados, desacidulação, recurtimento, tingimento e o engraxe. E todas as operações elas podem ser feitas em sequência ou simultaneamente. Além disso, todos esses procedimentos eles vão estar associados ao ajuste e à uniformização de características físico-mecânicas do couro a ser produzidos,
como a etapa do recurtimento e do engraxe, que vão ser ajustadas características como maciez, elasticidade, resistência e enchimento. E no tingimento também, que é a etapa da coloração do couro, a fim de adequar sua cor e aspecto e equalizar e uniformizar a peça. Então, como pode ser verificado no slide apresentado, essa figura corresponde às etapas desde descanso, enxugamento, até o engraxe dos couros. No que se refere ao segundo procedimento da última etapa, que são a secagem e operações de pré-acabamento, também existem inúmeras operações associadas, como enxugamento e estiramento, secagem, grampeamento, amaciamento, impregnação, aplicação de estuco, lixamento e desempoamento. Assim como no outro procedimento, todas essas operações elas vão ser empregadas com a finalidade de configurar características físico-mecânicas, como no caso do amaciamento, que vai fazer uso de uma máquina de amaciar a peça do couro, que vai executar movimentos vibratórios a fim de realizar o efeito mecânico para deslizamento das fibras engraxadas e amaciamento do material. A aplicação de estuco, por exemplo, ela vai ser uma etapa em que se aplica a prepara produtos químicos e esses produtos químicos eles são aplicados a fim de realizar configurações de defeitos do couro, ou seja, vão ser consertados defeitos em relação a características físicas. Como pode ser observado no slide, essa figura ela mostra uma máquina dessa etapa. O último procedimento da última etapa do processamento do couro é denominado de acabamento final. O acabamento final ele consiste no conjunto de etapas que confere ao couro a apresentação e aspecto definitivo. É nessa etapa que ocorre a aplicação do acabamento e tratamentos mecânicos, que vão ser duas etapas que vão ter a finalidade de melhorar o aspecto do couro, proporcionando características de embelezamento, da durabilidade, resistência e permitir a proteção do material. Em relação aos tratamentos mecânicos, eles podem ser intermediários e são operações de polimento, prensagens, estampagens, aplicação de efeitos diversos. E depois disso, vai ter o controle de qualidade e expedição, que vão ser realizados ensaios analíticos e classificação final. Além disso, vai ocorrer a medição, expedição e o faturamento. E como pode ser observado no slide, a figura, essa figura ela vai compreender as três operações finais antes da expedição ou estoque dos couros acabados: acabamento, prensagem e medição. O processamento do couro ele gera inúmeros impactos ambientais, como poluição hídrica, contaminação a partir de sólidos e poluição atmosférica. Em relação à poluição hídrica, a água é o elemento mais importante para a indústria do couro porque ela é utilizada na maioria dos processos, como somente nos meios de tratamento e nas lavagens de pele. O que acontece é que a água ela entra limpa e ela sai acrescida de resíduos orgânicos e produtos químicos, gerando uma mistura de eluentes com alto poder de contaminação e degradação do meio ambiente. Além disso, aproximadamente 90% das peles do mundo elas são curtidas ao cromo. E o que acontece é que o cromo 6 ele é reduzido ao cromo 3, pois somente nessa valência o cromo ele tem poder curtente. Só que somente 60% do cromo 3 ele é absorvido pela pele no processo de curtimento. E aí os demais 40% eles não reagem com couro, continuando na valência 6. E aí o cromo 6 ele é descartado nos resíduos líquidos, ocasionando tanto impactos ambientais como inúmeros problemas para a saúde humana. Em relação à poluição sólida também está envolvida o cromo, porque a água descartada pelos curtumes apresenta cromo 6, porque o cromo 3 presente na estrutura do couro, quando entra em estado de decomposição, sofre oxidação, resultando no cromo hexavalente. Em relação à poluição atmosférica, é porque o processamento de couro ele envolve uma grande demanda de energia elétrica, né, para a manutenção de máquinas, motores, para todas as operações que envolvem os processos. Além disso, a queima exagerada da lenha, ela compromete a qualidade do ar, porque uma vez que promove a emissão de dióxido de carbono em excesso na atmosfera. E o acréscimo de dióxido de carbono, ele vai ser contrabalanceado pelas florestas existentes que contribuem para seu declínio. Só que as florestas elas estão sendo desmatadas, então esse balanceamento ele acaba não ocorrendo. Concluindo, a indústria do curtume é de importância para a economia nacional e mundial. E através das etapas de processamento, ribeira, curtimento e acabamento, é possível realizar a produção do couro,
Só que isso traz alguns impactos ambientais que podem ser resolvidos a partir de novas tecnologias e de novas técnicas de preparo do couro.